eu quero começar compartilhando algo que eu creio que o Senhor tem para a gente. Abre comigo em Isaías 43, no verso 18. Essa é uma palavra profética para a gente, amém? Quem aqui gosta de receber palavras proféticas? Amém. Então receba essa. A palavra diz: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eu ouço o Senhor dizendo para a gente assim, para de olhar para trás. Para de olhar para aquilo que aconteceu. Principalmente as coisas que não foram boas. Para de olhar para aquilo que já passou. E ele continua, no verso 19, a gente vai ler a parte A. Eis que realiza uma nova obra, que já está para acontecer. Você não percebeu ainda? Lê de novo. Eis que eu realizo uma nova obra, que já está para acontecer. E o que mais o Senhor quer dar ênfase aqui é na pergunta: você ainda não percebeu? Que nós já estamos vivendo um novo dia? Para pensar nisso. O ano passado, quando é que foi a eleição? Que mês? Segundo turno. Naquela época, como é que estava o seu coração? Ansiando pelo quê? Por algo novo. E o que o Senhor fez? Ele abriu um tempo novo para a gente. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando com muita convicção e com muito temor. Eu realmente sinto que Deus está nos entregando essa palavra. E Ele está dizendo assim para a gente: eu já coloquei uma porta diante de vocês quando o ano começou. E aí, enquanto eu orava, de verdade, eu meditava um pouco nessa palavra, me vinha muito a vida de Josué. A semana inteira, Josué passou a semana comigo. A gente bateu o maior papo. Mas eu orava, eu fui estudar o livro de Josué, e aí Deus me levava numa passagem que eu vou compartilhar, porque eu sou obediente, eu tento ser, pelo menos, amém? E aí eu falava assim: tá bom, Senhor, mas me dá outro texto, porque esse todo mundo já ouviu 500 vezes. Ele falava assim: não, você não está entendendo, não é o texto, é Josué. Josué tinha um espírito que foi derramado sobre ele, que eu derramei de novo no Brasil. E aí o Senhor, pasmem, eu sei que é loucura, mas se fizer sentido para você, você leva, senão você deixa quieto. E o Senhor me falava assim: o mesmo espírito que estava em Josué foi derramado sobre o presidente do Brasil e está sobre a nação. Um espírito de ousadia e que queima de paixão. Aí ontem, uma pessoa me manda um videozinho do presidente. Gente, por favor, não estou fazendo nenhuma campanha partidária, amém? Ele é o presidente do Brasil. Tudo bem? Eu fiquei com bastante receio de trazer isso aqui, mas eu espero que você receba isso de forma totalmente neutra. E me mandou um vídeo em que ele foi honrado por outras pessoas da política, mas eles deram para ele um momento de falar, e eu pensei em trazer, mas não trouxe por zelo. Eu só quero comentar com você. E ele falava e não era o que ele falava, mas era o que tinha dentro dele. O Senhor me mostrava enquanto eu assistia o vídeo. Está vendo o espírito de Josué se manifestando? A ousadia, a coragem, a paixão. E o que eu ouvia e via ali através dessa figura que hoje é o nosso presidente, era alguém dizendo assim: eu dou a minha vida para ver essa missão cumprida. E foi literal, não foi, gente? Ele praticamente deu a vida dele para ver essa missão cumprida. Ele quase perdeu a vida dele, ele não desistiu. Ele poderia ter desistido, porque ele corre riscos ainda, ou não? Mas a ênfase aqui não é na pessoa que hoje representa o nosso país e que é um cara abençoado, não tem... Mas o que eu quero trazer para você é que Deus tem nos falado:
eu tenho liberado um espírito de Josué sobre a nossa nação, que é o espírito de ousadia, mas que queima de paixão por uma missão que é maior do que ele mesmo. Eu quero que você pense nisso hoje. Existe uma porta aberta diante de nós, como nação. Quer ver? Faz um exercício agora, de verdade. A gente está em junho, já estamos em junho. O que aconteceu na sua vida de janeiro até aqui? Eu quero que você pense por 1 minuto quais foram as oportunidades que você teve ou está tendo. O que o Senhor tem falado para você e quais os aprendizados você tem ganhado. Pensa em 1 minuto. Pensa o que avançou, que presentes você ganhou. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas até agora nem aconteceu muita coisa, porque a economia ainda está ruim, eu ainda estou passando uma dificuldade lascada, as coisas não andam. Será? Hoje eu quero te ajudar a distender a sua forma de pensar e enxergar se Deus já não está operando no meio do seu problema. E aí uma das coisas que Deus me falou, e eu fiquei perguntando, né? Porque a gente demora para obedecer muitas vezes, né? A gente é teimoso. Aí eu fiquei perguntando, falei, Senhor, mas por que, Josué? Eu quero saber mais, eu quero entender mais. O que mais o Senhor quer falar? E aí o Senhor me falava assim, Josué, quando Moisés morre, Deus escolhe, chama Josué, lembra disso? Dá todas as orientações para ele, para entrar na terra prometida. Mas tem um fato que acontece e que muitas vezes a gente ignora na nossa vida, porque a gente não quer, que é o quê? O que ou quem estava esperando Josué quando ele entrasse na terra prometida? Quem? Quem? Os inimigos. Eles eram pequenos? Como eles eram? Gigantes. Gente, mas esse Deus não está muito legal com a gente não, né? Não dava só para colocar dentro da terra prometida? E aí, Deus não virou para Josué e falou assim, agora entra que a terra é sua, está tudo beleza, o presidente já ganhou, agora vocês vão ficar tudo rico, a educação vai melhorar, e está tudo resolvido. Não. Deus dá uma promessa, dá uma profecia para a gente ou para Josué, e fala assim, agora entra lá e tira os gigantes da terra que é de vocês. Só que a gente não quer. A gente, muitas vezes, não quer tirar o gigante. E eu vou falar um pouquinho por que às vezes, a gente não quer. Mas é isso que o Senhor está falando com a gente hoje. Quem falou que só o fato de eu abrir uma porta nova para você quer dizer que está tudo bem? Ou seja, que você não vai precisar fazer mais nada. Quem falou? Quem falou que era para você orar só enquanto a eleição estava em andamento? Pelo Brasil. Quem falou que era para você deixar de orar pelo presidente depois que ele ganhasse a eleição? Quem falou que o jogo está ganho? Amém? E por que Deus nos deixa enfrentar gigantes? Para que a gente precisa passar por batalha? Se Ele já nos falou a respeito do nosso destino, a gente já sabe o que vai acontecer, a terra é nossa. A gente pode entrar nela, ela mana leite e mel. Ela é produtiva, frutífera. Para que, então, passar pelos gigantes? Você já parou para pensar nisso? Você já questionou os gigantes da sua vida? Hoje a palavra que eu vou compartilhar com vocês, eu quero dar ênfase em 3 coisas. Se você quiser anotar, isso tudo vai estar dentro dela. Primeira coisa. Só que lembra disso, gente, a gente está diante de um grande momento, individual e coletivo. Como nação, porque tudo que acontecer com o Brasil afeta a gente. Assim como tudo que acontece com você afeta a sua casa. Ou não é?
Se você avança, se você melhora, dependendo do tipo de mentalidade, de cultura que você cultiva, é a influência que você vai liberar onde você estiver. Ou, eu sei que muitas vezes a gente se deixa ser influenciado, mas eu estou falando aqui com aqueles que foram chamados para influenciar, amém? Então, por isso que eu estou falando que é você que gera os ambientes onde você está. 3 coisas. A primeira é, aonde está o nosso foco? Aonde está a sua atenção? Quero já te provocar. Para pensar, por exemplo, nessa semana, não vou nem muito longe. O que você mais pensou, o que mais passou pela sua cabeça nessa semana? Aonde a sua atenção tem sido absorvida, consumida? E aqui eu não estou falando ainda se é bom ou ruim, mas aonde a sua atenção está sendo absorvida? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se a nossa postura está alinhada. Deus precisou alinhar Josué antes que ele entrasse na terra. Deus deu orientações para ele, deu instruções para ele, inclusive falou assim para ele, medita na lei dia e noite, porque se você fizer isso, tudo que você fizer vai bem, vai prosperar. Essa é uma das instruções, isso é alinhamento. É Deus falando assim para a gente, quem entrar na terra e ter sucesso, se alinha. Então, o segundo ponto é, se a nossa postura está alinhada, e o terceiro, o quanto de paixão existe dentro de nós. O quanto de paixão existe dentro de nós. Primeiro é o foco, segundo é alinhamento, e terceiro é a paixão. Então, abre comigo em Números 13. Vamos lá para onde o Senhor pediu para que a gente fosse hoje. Você conhece a história, eu sei disso. O capítulo 13 conta desde o momento em que Moisés separou os 12 espias para enviar eles para analisar a terra. Eles já estavam prestes a entrar. E dentre esses 12 estavam 2 homens que se chamavam Josué e Calebe. A gente vai ler alguns versículos, tá? Pulando. No verso 26, já é o momento em que os espias estão voltando com um relatório. E no verso 27, eles começam a contar para Moisés o depoimento. E eles falam assim, fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também mana leite e mel e os seus produtos. Eis os seus produtos, porque eles tinham levado uma degustação para Moisés, né? Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Essa é a visão de parte daqueles que foram visitar a terra, é o modelo mental deles. E é tão interessante porque a Bíblia diz algo que a ciência prova hoje. A gente vê as coisas conforme a gente é. E lá, no verso 33, isso fica claro. A terra e os habitantes dela parecem tão grandes para eles, na verdade, porque eles se veem como gafanhotos. Então, quando a gente se vê menos ou aquém de quem a gente realmente é, ou de quem Deus nos fez, é assim que a gente vai encarar os problemas. Como muito grande, como difícil. Mas volta no verso 30. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Olha a ousadia de Calebe. Tem 10 contra, ou seja, a maioria contra o que eles estão trazendo. A maioria estava contra o nosso presidente. Muitas vezes a maioria está contra o que você está fazendo. Mas Calebe vem, se posiciona e fala, peraí, não é isso não. Essa não é a realidade. Vamos subir e herdar essa terra, porque a gente tem a capacidade de conquistar essa terra.
E eu falei do espírito de Josué, mas eu também entendo que é a mesma unção que habitava sobre os dois naquele momento. A gente vai encontrar Caleb depois por volta dos 80 anos. Se eu estiver errado, os mestres me corrijam. 80 anos pedindo para Josué, porque Josué era o líder principal, falando assim, me dá mais alguma coisa, mais alguma responsabilidade, porque eu quero trabalhar por esse reino. Eu quero ver essa missão. Que mais? Que outro pedaço de terra você pode me dar para eu cuidar? 80 anos. 80? Valeu. Eu tenho aqui os universitários. O que eu estou querendo chamar a sua atenção? A gente está com 30 e está desistindo na primeira batalha. A gente não está entendendo para que servem as batalhas. E a gente está analisando as batalhas com base nos filtros que a gente tem desenvolvido sobre nós mesmos. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Olha o que diz em Números 14, vamos ler do verso 7, 8 e 9. Bom, o contexto da história é esse. Os 10, vamos só contextualizar aqui. Os 10 reclamaram, a Bíblia diz que no 14:4 fala assim, e murmuravam uns com os outros. Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então aquele povo contaminou o resto do arraial com a visão negativa deles, que era, na verdade, uma visão a respeito deles mesmos. Confrontou uma verdade estabelecida por Deus, porque Deus já havia falado que a terra era deles. Eles conseguem convencer Moisés, que era o líder da época, de que era muito difícil mesmo vencer aquela batalha. Mas mesmo assim a gente vê Josué e Caleb no capítulo 14, no verso 7, falando assim, e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida, a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ou seja, se Deus estiver com a gente mesmo, Ele estava com eles? Deus estava com eles? Se Deus estiver com a gente mesmo, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. Gente, olha o nível. Eu não sei nem qual palavra usar, da convicção, da paixão, da certeza desses caras. Deus pessoalmente nos dará essa terra. Como é que vocês vêm me falar que essa terra não é para a gente? É, de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois o devoraremos como um bocado de pão, sua sombra protetora. E aí já aconteceu o que você já sabe. Eles não quiseram ouvir a voz de quem estava ouvindo o que o Senhor estava falando. E não puderam entrar na terra. A Bíblia diz que Deus matou aquele povo. E aí Deus levanta uma nova geração, liderada por Josué e Caleb. E eu ouço Deus falando isso para a gente, assim, que Ele está levantando uma nova geração, que tem essas características, que é tão convicto do propósito que foi chamado de cumprir algo que é maior do que a si mesmo, que mesmo quando estiver diante de gigantes, não vai recuar. A gente tem buscado muitas profecias, eu acho que a gente está num momento que nunca se buscou tanto, e eu sei que isso é parte do derramar do Espírito Santo, eu acredito nisso também. A gente cultiva esse ambiente, essa atmosfera, essa cultura aqui, amém? Portanto, ele está derramado sobre a terra e a gente está vivendo um tempo em que nunca Deus revelou tanto o coração dele para o povo como ele tem revelado agora. Isso é fato. Amém? Glória a Deus porque a gente está vivendo nesse tempo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a gente busca tantas profecias, a gente busca promessas, a gente quer ouvir a voz de Deus.
Aí Deus vem e fala assim para a gente: eu vou colocar uma porta na frente de vocês. Só que essa porta, quando você se deparar dela e entrar nela, vai ter um teste para você passar. Só que a gente quer ouvir as profecias, a gente quer as promessas, mas quando o teste chega na nossa frente, a gente fala: opa, peraí, Deus, não foi isso que a gente combinou, não. O Senhor falou que eu ia entrar na terra, não falou nada desse negócio aí que eu ia ter que matar o gigante. E a gente não percebe que é exatamente o teste, é o de matar o gigante. Para poder dar o que está naquela terra, porque senão você vai entrar, querido. E o gigante, se ele continuar lá, quem é que vai continuar sendo dono da terra? Quem estava antes? Ele vai continuar se achando no direito, porque ele já estava antes de você chegar. É ou não é? Faz sentido? O Dr. Don Lynch, ele fala que toda vez que a gente está prestes a entrar por uma porta nova, a gente vai enfrentar uma batalha correspondente ao tamanho dessa porta. Todas as vezes. E as batalhas são correspondentes ao tamanho dessa nova estação ou ao tamanho daquilo que Deus vai te entregar. Eu e a gente, como casa, a gente crê muito, porque isso, inclusive, faz parte da cultura hebraica, que Deus trabalha a nossa vida em ciclos. Quem acredita nisso? Existem ciclos que terminam e iniciam outros, que terminam e iniciam outros. Amém? Para cada ciclo, existem batalhas novas. Existem testes novos. Agora, muitas vezes, a gente tem achado que o que Deus está testando em nós é a nossa fé. E hoje eu quero te desafiar a pensar que não é a sua fé que Deus está testando. Aquele povo, eles acreditavam em Deus. Acreditavam que Deus falava com Moisés. Eles acreditavam que eles eram um povo prometido, que tinha uma promessa. Eles até acreditavam que a terra era para eles. O que faltava neles, então? Se Deus não está testando a sua fé, e se eu te perguntar, eu sei que você vai me responder, a maioria de vocês, se não todos, e de forma recorrente, que você acredita em Deus. É ou não é? Que você acredita que é por isso que você está aqui hoje. Deus não testa a nossa fé, Ele testa a nossa paixão. E toda vez que Ele abre uma porta nova, Ele vai testar a nossa paixão diante desse novo cenário. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está testando a sua paixão. Como é que Deus testa a nossa paixão? Fala assim, nos colocando em testes. Ou em batalhas, é óbvio. Mas quando a gente se vê diante de uma batalha, a gente se sente ofendido. A gente fala: não, mas isso é injusto, eu não posso passar por isso, eu já passei. Você não sabe o que eu vivi, Fabiola, no ano passado. Como assim, Deus? 2018 eu já tive vários desafios. E posso te falar, eu já estou bem amadurecido, eu não preciso de aprender mais nada. Aí Deus fala assim para a gente: sei, tá. Vamos ver até onde a sua paixão vai, então. Se você está tão convicto de que você não precisa mais de vencer nenhuma batalha, então vamos testar até onde a sua paixão vai. Eu vou colocar o gigante diante de você. E eu quero ver se você vai ter coragem de continuar seguindo em frente. E eu fico imaginando aquele povo falando: mas a gente já passou pela escravidão, já passamos pelas pragas, já enfrentamos o Egito, tanta coisa. Como é que o Senhor pode ainda colocar gigantes diante de nós? Eu quero que você pense nisso.
Que eu estou escutando de verdade o Senhor falar assim, aqueles foram testes da estação anterior, agora vem os da nova estação. Fala, glória a Deus. Paulo falava assim, é nas tribulações que eu me glorio, porque eu me torno mais parecido com Cristo. Quanto mais eu sou testado, mais parecido com Cristo eu me torno. A gente canta, gente. Eu quero ser igual a Jesus, né? Quero ouvir o Pai, quero ser um com o Pai. Pensa aí, quantas coisas a gente canta. Aí a gente sai daqui e não quer ter teste. Aí Deus deve ficar meio confuso, né? Porque ele deve falar, não estou entendendo. Mas você não falou agora mesmo que você queria ser parecido comigo? Então, vamos lá. Está na hora de testar o quanto você quer ser parecido comigo. Faz sentido para você? Às vezes a gente esquece. Lembra que eu falei que a gente tem uma tendência, e glória a Deus por isso, não é uma crítica, mas eu quero te despertar para outras coisas também. A gente tem uma tendência do quê? Eu quero ouvir o que Deus está falando. Eu preciso de uma profecia para continuar seguindo em frente. Amém. E eu sei que Deus tem nos dado profecias. Mas a gente tem esquecido de fazer uma pergunta. Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te entrega uma profecia, o que acontece depois na sua vida? Você acorda com a profecia instalada? Faz o download? É isso? Como que é? O que acontece depois? Você fica pensando na profecia, pensando e já não consegue fazer mais nada. O que você faz quando Deus te dá uma palavra? Tem uma pergunta que a gente tem esquecido de fazer. A gente tem perguntado, Deus, o que está no seu coração para a gente? Aí Deus vai lá e entrega. Só que Deus está esperando a próxima pergunta. Você sabe qual é? Sabe? O que eu preciso para chegar lá? Como eu vou chegar lá? Porque quando Deus te entrega, uma vez a gente pregou aqui a diferença da vontade de Deus e do plano de Deus. Deus tem um plano para todo mundo. O Dr. Miles Monroe explicava muito bem isso. Escreva. Ele falava assim, está lá você no final, com tudo consumido, finalizado, pronto. Aí volta, vem você aqui. Lá você é a estrela do rock, aqui você é o motorista de ônibus. Essa é a vontade de Deus. O plano, estrela do rock. A vontade, motorista de ônibus. Nada contra os motoristas, mas eu estou fazendo uma analogia de uma função simples e de uma função que a sociedade considera mais importante. Poderia ser outra coisa. Amém? Existe uma diferença entre o plano de Deus e a vontade de Deus. Para chegar no plano, querido, você vai precisar passar pela vontade. E a vontade tem testes, tem gigantes. Se você não passar, você nunca vai chegar aonde você tem que chegar. A gente está sempre negligenciando essa verdade. A gente fica super eufórico quando a gente recebe uma palavra, quando a própria Escritura fala com a gente, ou quando a gente recebe um derramar fresco de Deus. Mas quando a gente começa a caminhar em direção àquilo que a gente recebeu, e a gente se depara com o primeiro gigante, qual é a nossa reação normalmente? Murmuração. Sabe qual foi o único problema do povo não entrar, daquela geração de Moisés para trás, não entrar na Terra Prometida? O único? Murmuração. Esse foi o principal pecado que eles cometeram. Porque a murmuração, ela nos ofusca. A gente vai começar a olhar as coisas tudo embaçado, acinzentado, distorcido. E quanto mais a gente reclama, mais o nosso cérebro conecta essas memórias e mais a nossa forma de ver o mundo é afetada por esse jeito de pensar.
Então, tudo que a gente vê vai ser sempre maior do que realmente é. Como aqueles caras. Eles murmuravam tanto que quando eles olharam para o gigante, eles falaram assim, credo em cruz, Deus me livre. Eles são grandes demais. A gente não dá conta, não. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está diante de uma nova estação. E com ela vem novos testes. Lembra que eu falei que Deus não está testando a nossa fé, mas Ele está testando a nossa paixão? O Dr. Don Lynch pregou isso aqui no final do ano passado, não exatamente o que eu estou pregando, mas ele falou sobre paixão. E eu também perguntei para o Senhor, eu falei, Pai, por que a gente vai falar sobre isso, ainda que não seja a mesma coisa, mas de novo? Aí ele falou assim, porque vocês acabaram de entrar na nova estação e os gigantes estão diante de vocês. A fé nos leva a acreditar que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Tudo bem? Faz sentido? Mas a paixão é que mostra o quanto a gente realmente quer estar com Ele. Eu posso ter fé e não andar com Deus. Ou não sustentar o que Ele me confia. Para você sustentar o que Deus quer te confiar, você vai precisar de paixão. Existem duas formas da gente passar pelos testes. Quer anotar aí? Uma é amaldiçoando os testes. Tipo assim, Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? O Senhor é injusto. A gente já saiu do Egito, o Senhor falou que a gente já estava no reino. Antes a gente tivesse ficado lá, Deus, na outra terra. Por que o Senhor nos deu esse líder? Olha só agora, Ele quer que a gente seja humilde e aceite as batalhas. Vamos escolher outro líder? Ele quer que a gente enfrente os testes, olha que absurdo. Você já viu o que a gente enfrentou até aqui? Será que Ele não viu, não se tocou, não se lembra? E Deus, vamos falar sério, o senhor acha que a gente tem tempo para lutar? Ah, faça-me um favor, né? Eu vou te contar como é a minha segunda-feira. Eu tenho tantos compromissos, o senhor ainda quer que eu assuma mais um? Isso só pode ser uma injustiça. Essa é uma forma da gente encarar os nossos testes, amaldiçoando eles. Posso te falar uma coisa? É a gente que piora a situação. O diabo nem precisa fazer nada. O diabo só chega e faz assim, ó. Dá um sopro, lança uma palavra na nossa mente. A gente é o criativo e é capaz de transformar aquilo numa guerra. É ou não é? Agora, olha o segundo jeito de encarar os testes. Anota aí. E esse é o Dr. Don que ensina. Ele fala assim, interpretando os testes. Lá em Números 13, no 7, 8, 9 que a gente leu, a gente vê exatamente esse tipo de mentalidade de quem para pensar, se coloca na posição de pensar. Peraí. Se está acontecendo isso, será que Deus não está querendo me ensinar alguma coisa? E se eu tirasse um pouco o foco do problema e começasse a olhar para mim e pensasse, espera aí, o que eu posso aprender aqui? Lá, Josué e Caleb tinham essa mentalidade e a maneira como eles descreveram a terra, relatava a forma como eles pensavam. Porque a visão que eles tinham da terra era exatamente a visão, o modelo mental que eles carregavam. Terra boa, excelente, tem umas frutas enormes, tem uns caras lá
intruso, mas deixa com a gente. Nós vamos chegar lá e nós vamos arrebentar com eles. Porque aquela terra é nossa. Aquela missão é nossa. E posso te falar, nós ainda vamos chegar lá, ainda vamos tomar leite e comer mel, o melhor da terra. É nossa. Quando a gente reconhece que Deus trabalha todas as coisas a nosso favor, sabe o que vai acontecer quando a gente estiver diante de um teste? O que vai acontecer? A gente vai encarar o teste como oportunidade. Oportunidade de crescimento. Gente, qual é o lugar que a gente mais cresce na vida? Nas crises? Foi a Laís que falou, depois você fala com ela. Aonde a gente mais cresce? Quando a gente está desconfortável. Enquanto está tudo confortável, você vai permanecer na mesmice. Foi nos dado uma palavra aqui, o Call to Action foi em setembro, né? Final de setembro. Foi nos dado uma palavra aqui a respeito dessa casa para 2019. Uma das palavras que foi dada tem a ver com o que eu estou falando. Quem lembra? O que vocês fizeram até aqui, que era lá, não vai levar vocês para o próximo nível. Ou seja, o que a gente pode interpretar disso? Vocês precisam sair do conforto. Porque agora já começou a ficar confortável. E eu vou começar a colocar uns testes diante de vocês para ver o quanto vocês são apaixonados por essa missão mesmo. A gente precisa entender que o nosso chamado não diz respeito a gente. Eu tenho meditado do fundo do meu coração, não é de hoje, já faz alguns dias, algumas semanas. Eu tenho meditado porque eu estou vendo que a gente está vivendo um paradoxo. A gente está diante de uma geração, uma nova geração extremamente apaixonada, sedenta, e ao mesmo tempo tem algo que está assim como se fosse um alerta no meu coração, que é assim, o quanto essa paixão é por autorrealização. Porque a gente está na era da internet, das redes sociais, está muito fácil ficar famoso. E aí, de verdade, eu estou dividindo agora algo que tem me incomodado com vocês. O quanto a gente está mais preocupado em ser reconhecido, em nos autorrealizar, e o quanto a gente fala que busca a Deus porque a gente ama Ele e a gente daria a nossa vida por Ele. Eu acho que a gente está misturando algumas coisas. Eu estou com essa sensação que existe uma linha muito fina e que a gente não está se atentando a isso. Porque quando a gente fala de viver a vontade de Deus ou o plano de Deus, que Ele determinou para mim e para você, não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Ou você acha que Deus deu dons e talentos para você, para quê? Para você ganhar seguidores na internet? Desculpa. Deus só te deu talentos, te deu dons para você servir o reino dEle. Para que a vontade dEle viesse para a terra e para que a terra conhecesse quem Ele é através de você. Mas para conhecer quem Ele é através de você, não é para te conhecer e ponto e acabou. É diferente. Hoje é um dia da gente realmente, eu espero do fundo do meu coração que você esteja ouvindo essa palavra pensando só em você. De olhar para dentro e falar, peraí, para que Deus me deu, para que Deus te confiou talento? O que é talento? Vamos aprender isso. Talento é o cara que sabe cantar. Ele tem o talento de cantar. Aí ele vem aqui e canta bem, que é o que a gente ouviu hoje. Ou o que sabe tocar.
ou o que joga bola, ou o que organiza bem as coisas, o que filma. Existem diversos talentos. Concordam? Faz sentido? E dons. O que a palavra chama de dons? Tem vários tipos de dons também. Dom, na nossa visão, é algo que vem acompanhado de uma dose, como se fosse uma essência sobrenatural. Existem os dons do Espírito Santo, profetizar, palavra de conhecimento, sabedoria, orar em línguas, interpretar línguas. Existem outros dons que Paulo cita em Romanos. Alguns autores chamam de dons motivacionais, é o dom de servir, o dom de liderar, o dom de governar, o dom de fazer caridade. Isso também pode ser um dom. Agora, gente, para que Deus deu todas essas coisas? Para que Ele te fez a imagem e semelhança dEle? Para que Ele seja representado nessa terra. Jesus falava assim, eu quero que eles sejam tão conhecidos, que você seja tão conhecido através deles, assim como você é conhecido através de mim. Jesus era a perfeita representação de Deus na terra. Amém? Esse é o nosso chamado, gente. O nosso chamado é para representar Deus nessa terra. Tudo que você tem hoje, para pensar, que talento você tem, que dons você tem, que capacidades, o que Deus te confiou? Um emprego? Deus te confiou uma empresa? Um carro? Roupas? Casa? Para quê? Para você servir o reino de Deus na terra. Para você mostrar Ele, para você representar Ele. Por isso que você está lá no fórum. Amém? Porque Ele te chamou para representar Ele lá. Assim como um dia Ele levantou um cara que ninguém dava nada e colocou na presidência para representar Ele lá. É tempo da gente acordar como igreja e parar de buscar a nossa autorrealização. Teve um tempo que a gente cometia um erro aqui, que era assim, era totalmente genuíno, assim, não era má intenção, era sem querer, até que Deus nos despertou e falou, opa, peraí, nós estamos comunicando errado. As pessoas novas chegavam, a gente falava assim, não, aqui, tipo assim, né? Aqui é o lugar que você vai desenvolver o seu chamado pessoal, que a gente vai te ajudar a ser tudo que Deus te projetou. É isso mesmo, tá certo. Mas aí, de repente, Deus falou assim, peraí, vocês são headhunter? Vocês estão desenvolvendo pessoas para elas viverem o que elas quiserem, o que elas acham que elas têm que viver, ou vocês estão aí para formar uma eclesia? Ou vocês estão aí para que as pessoas saibam quem elas são, mas aí sim sejam posicionadas aonde elas foram criadas para ser, para cumprir o propósito de Deus através delas. É diferente. E a gente se corrigiu, e a gente vem se corrigindo. Opa, peraí, como é que a gente comunica isso sem que a pessoa ache que ela vai vir aqui e vai se autorrealizar? Vai sair daqui autorrealizada. A igreja não é um lugar para autossatisfação, gente. A igreja é um lugar de treinamento. Por isso que você é testado aqui dentro. A igreja é um lugar que vai te equipar. O que é equipar? O que vem para você quando você ouve essa palavra? Dar ferramentas? O que mais? Pensa na analogia do soldado. Quem conhece mais isso pode me ajudar. Ele tem a farda apropriada, ele tem as ferramentas apropriadas, não tem? Para quê? Para ganhar seguidores no Twitter? Ou para ir para a guerra? Para ir para a guerra. Amém? Fala assim para a pessoa, enquanto você achar que o chamado é sobre você, provavelmente você vai amaldiçoar os seus testes. Sabe por que Deus testa a sua paixão? Porque Ele quer saber se o seu foco está em você ou se o seu foco está em Jesus. O Dr. Dom fala assim, muitos de nós começamos com paixão. Muitos. Agora eu quero ver quem é que vai terminar com paixão, ou quem vai terminar a jornada. Ele fala assim também, um líder não é testado pela capacidade ou pelos talentos que ele tem.
mas pelo quanto ele sustenta o que lhe foi confiado, até o fim. Sabe aquela passagem de Apocalipse 2? Faz tempo, né, que a gente não fala dessa passagem. Apocalipse 2 vem descrevendo as igrejas, lembra? Para cada igreja tinha um anjo, tinha um comissionamento, tinha uma orientação e uma exortação. A igreja de Éfeso, qual é a exortação que ela recebe? Vocês deixaram o primeiro amor esfriar. Aí eu fiquei pensando, Deus, a gente já pregou, já ouviu tanto isso, e eu não sei você, mas por muito tempo eu tinha aquela sensação que o primeiro amor era aquela coisa de quando a gente se converte, que a gente quer participar de tudo e fazer tudo, né? Mas o que Deus me falou assim, não é isso não, isso é pequenininho demais. O que Ele está falando é, a paixão de vocês se apagou. Mas se vocês acenderem ela de novo, eu tenho um prêmio para vocês. Hoje Deus está testando a nossa paixão. E eu quero te provocar a pensar com o que você anda mais preocupado. Sabe, tem um cara que ele gosta muito de trabalhar contra a gente. Dizem que o propósito dele é matar, roubar e destruir. E ele adora fazer a gente se manter focado no problema. Sabe por quê? Porque quando a gente se mantém focado no problema, a gente vai começar a ter dúvida. Se Deus é com a gente vai começar a ter dúvida se a gente deveria estar naquele lugar. A gente vai começar a ter dúvida da nossa capacidade, dos nossos líderes, igual aquele povo começou a ter dúvida se Moisés, se eles não deveriam escolher outra pessoa. E a gente vai começar até a se questionar se a gente realmente ama a Deus o suficiente e se a gente realmente foi chamado para tudo isso. Então o diabo ele vai tentar te manter focado no problema, porque ele quer gerar dúvida no seu coração. É ele que gera dúvida. Você sabia disso? Que a dúvida não vem de Deus. Tem uma outra coisa que o diabo faz, quando ele te mantiver focado no problema, e você começar já a murmurar, ele vai começar a te fazer enxergar só os defeitos e os erros daquela situação ou daquelas pessoas. E muitas vezes ele faz isso para que a gente possa encobrir justamente a nossa má postura diante dos testes que estão na nossa frente. Como uma forma de justificativa da gente falar, não, eu não tenho que passar por isso. Isso não é de Deus. Gente, qual foi o maior teste da vida de Jó? A paixão dele. Jó era íntegro e reto, cumpria todas as disciplinas espirituais. Até pelos filhos. Aí o diabo chega para Deus e fala assim, assim está muito fácil. Quero ver se ele te ama mesmo. Tira tudo que ele tem. Vamos ver até onde ele sustenta a paixão. Agora a gente vai ver se ele está por ti ou se ele está por ele mesmo. Se ele está só buscando autorrealização. E o bichinho sofreu. E no final reconhece. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Só de ouvir falar. E aí, claro que a história é muito mais complexa que isso, e a gente não vai aprofundar hoje, mas é isso que Deus ministrou no meu espírito para dividir com vocês. Jó foi testado na paixão dele. E eu sinto que Deus está testando a gente nesse ano, não é hoje, não é só hoje à noite, mas Ele vai te testar. Você está preparado para sair daqui e se deparar com o primeiro gigante? Podia ter vindo para ouvir outra coisa hoje, né? E aí quando o diabo ele vai fazer de tudo para te colocar, para você manter o foco no problema, porque aí você só vai enxergar defeitos, erros. E aí, sabe, no final das contas, sabe qual é o plano dele? Você quer saber? É te fazer um crente ferido.
E por onde você passar, a sua justificativa vai ser essa. Ah, mas é que você não sabe, eu fui muito ferido na outra igreja, na outra não sei na onde, no meu trabalho. E eu não consigo por causa disso, porque eu estou muito ferido. Isso. Com isso, ele te tira da vontade de Deus e do plano. E vai te manter estagnado, alimentando as suas feridas. Porque quanto mais você fala sobre elas, mais você reforça as conexões que elas têm. Quanto mais você murmura, mais distante do seu destino você fica. Esse é o plano do diabo. Mas o plano de Deus é que você seja representante dele aqui nessa terra. Gente, quem já viu Jesus, alguma vez você leu na Bíblia que Jesus murmurou? Ele é um modelo para a gente, por que a gente olha mais para o outro? Se a gente já tem um modelo que é perfeito. Faz sentido? Eu sei que você ama ouvir a voz de Deus. E hoje Deus está te falando assim, existe uma pérola num terreno. Quer viver o meu plano? Vende tudo que você tem e compra o terreno. Só que a gente tem negociado. A gente tem falado, Senhor, mas como assim? Não, vem cá, senta aqui. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio mais fácil, mais barato. Tem que ser do meu dinheiro mesmo. O senhor está pedindo o meu dinheiro, que eu ralei a semana inteira, custei para fechar essa venda. O senhor está pedindo o meu dinheiro. Essa é a mentalidade de quem vive o próprio propósito e não o de Deus. E Deus está falando assim, não, acho que você não entendeu, o dinheiro não é seu, porque se não fosse eu, você nem estaria trabalhando. Você nem teria essa empresa. Porque fui eu que te dei capacidade para isso. E Deus está falando assim para a gente, tem uma pérola que eu preparei para você, só que para acessar ela, você vai ter que vender tudo que você tem. E comprar o terreno. E a gente tem falado assim, Senhor, mas eu não tenho nem tempo para cuidar desse terreno, você não conhece a minha vida. Doideira. E Deus está falando, pois é, enquanto você ficar cativo da sua correria, e não entender que o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar na sua vida, você vai continuar dando volta em círculos. E depois vai reclamar. Vai reclamar que não entrou na terra. Sabe, eu estou finalizando, eu tenho mais alguns minutinhos aqui dentro do meu tempo e eu quero te falar isso. Os testes começam nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, mas a gente tem negligenciado esse princípio e a gente recita ele como crentes, mas quando o teste vem, a gente não vive ele. O teste começa nas tarefas pequenas, nas responsabilidades pequenas, nas tarefas operacionais, no público pequeno, no pouco dinheiro, nos trabalhos de bastidores que ninguém vê, nos dias difíceis, no dia que você tem que limpar o banheiro, no dia que você tem que recolher o lixo, no servir ao invés de ser servido. Aí estão os seus testes e os meus. Nas pequenas coisas. E é exatamente o teste das pequenas coisas que vão dizer se você vai ter paixão para as grandes coisas. Porque, desculpa, se você não tem paixão nas pequenas, não venha me dizer que você vai ter paixão nas grandes. Eu duvido. Porque é bíblico. É igual quando a gente mesmo se engana, a gente fala, eu não vou dar o dízimo, eu não vou dar contribuição, porque eu não tenho muito dinheiro. Quando eu tiver muito, eu dou. Mentira. A não ser que o Espírito Santo te pegue mesmo. Não é que não pode acontecer, amém? Mas é um auto-engano, gente. Porque ou a gente é fiel no pouco, e aí sim, esse é o teste para mostrar se a gente vai ser fiel no muito. Sabe, eu quero te provocar a pensar, o que é ser fiel? Para pensar. Nos pequenos testes,
eu vou te dar grandes oportunidades. O que é ser fiel? O que é ser fiel para você? Ser constante? Tem a ver? Faz sentido para você? Fala comigo, ser fiel é ser constante. É permanecer, não precisa repetir agora não, mas é permanecer até o fim, mesmo sendo pouco. É dar o seu melhor, mesmo sendo pouco. É servir 1 ou 2, como se você estivesse servindo 100. É falar para 1 ou 2 como se você estivesse falando para 50, para 1000. É servir aos homens como se você estivesse servindo Deus em pessoa. Não é isso que a Bíblia diz? E mais do que isso, é fazer isso com alegria. Porque eu tenho por mim que quando Deus me dá um teste pequenininho e eu faço murmurando, eu não passei no teste, mesmo fazendo. Mas quando eu faço com alegria, eu ouço a voz do Senhor falando, oh, serva boa e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Em outras palavras, ele só está dizendo assim, eu posso confiar outras coisas para você, porque você cuidou bem daquelas que pareciam tão insignificantes. É sinal que você realmente não está ali por você. Porque quando você cuida bem de algo que é insignificante para você, o seu coração é exposto. Você mostra que o seu coração não está ali por causa de você, aquilo nem te afeta, porque você está ali por causa dele. Deus está testando a nossa paixão e o nosso coração. Quando eu sou colocada diante de um teste pequeno, eu estou dizendo assim, eu estou aqui porque eu te amo, Deus, e não importa o que aconteça, não importa o que o Senhor, o que me ofereçam, eu estou aqui porque eu estou fazendo por amor a Ti. Ou eu posso dizer, que isso, Deus? Está pensando o quê? Olha só. Já fiz até curso de coaching, o senhor está me dando esse teste aqui, está achando? Não. Está de brincadeira. Faça e faça com alegria. Porque Deus vai testar se você tem a paixão para terminar. Abre comigo em Lucas 10, de 1 a 12. Esse é outro texto que ficou no meu coração nesses últimos 15 dias e está martelando no meu coração. E eu tenho orado sobre ele, eu ouço o Senhor chamando a nossa atenção. Fala assim, não é 12 não, é 10, no versículo 1, Lucas 10, versículo 1. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou, Jesus separa mais 70 discípulos, orienta eles, manda eles para as cidades, porque eles já estão naquela fase de ser comissionados. E Jesus fala o que para eles? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que estava acontecendo ali? A minha sensação é que Jesus já estava até preparando eles emocionalmente para o que eles iam enfrentar. E uma outra coisa me chama a atenção aqui. Eles estão indo para o teste da paixão. Eles vão enfrentar muitas dificuldades. A outra coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus fala assim, tem muito trabalho, mas tem pouco trabalhador. Tem pouco trabalhador que realmente quer esse trabalho, que ele vai descrever depois. Tem trabalhador para um monte de coisa, mas para esse tem pouco. O que é um trabalhador, gente? Jesus não está falando assim, vai lá e eu estou precisando de gente para ficar assistindo comigo. Espectadores. Igual quando a gente vai no show, as pessoas vão lá nos ouvir, mas é diferente. Jesus está falando assim,
Tem tanto trabalho para ser feito, mas a gente está perdendo tempo, reclamando dos testes. Enquanto isso, a seara está crescendo e tem poucos trabalhadores. Poucos trabalhadores. Vai em Mateus 25, último texto que a gente vai ler hoje. Quando a gente começar a perceber que o nosso coração está mais voltado para os propósitos de Deus do que os nossos, a gente vai aprender a canalizar a nossa energia, a nossa atenção para as coisas que constroem. E a gente vai perceber que a gente vai reclamar menos, até chegar no ponto de não reclamar mais. Enquanto você está reclamando e está gastando energia com coisas que não constroem o plano de Deus, é sinal que o seu coração está buscando autorrealização. E não buscando cumprir o propósito de Deus. Mateus 25:1 fala assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Presta atenção aqui. 10 virgens, 10, entre aspas, mulheres preparadas, chamadas, ungidas, escolhidas, com um monte de palavra profética, para casar com o noivo. Tudo bem? Esse é o cenário. As 10 foram chamadas. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. A nossa inconsequência não tem nada a ver com Deus. Não é Ele que faz isso, é a gente. Lembra que eu falei assim, quando você recebe uma profecia, o que você faz depois? Você pelo menos pergunta o que você precisa para chegar lá? Qual é o caminho? Lembra? A vontade é o caminho, que você vai passar por vales e montanhas, o plano está lá. E aí a Bíblia diz assim, as que eram inconsequentes ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Então, essas 10 mulheres chamadas, foi profetizado pelo maior profeta do mundo, que elas iriam casar com Jesus. Aí no dia que elas têm que ir, 5 delas falam assim, olha a forma de pensar. Ah, já sou noiva, já fui chamada. Para quê? Nem precisa de tanto teste assim, não. Já estou preparada. Estou até de vestido. É só ir lá esperar. As outras 5 falam assim, vamos pegar tudo que a gente tem e vamos levar. Vamos dar o nosso melhor, porque é a respeito dele, não da gente. Pega tudo, pega tudo. Pega todo o nosso trabalho, todo o nosso dinheiro, tudo que a gente conquistou e leva. E vamos lá esperar o noivo. E aí o que aconteceu? O noivo demorou, elas dormiram, de repente alguém gritou. Porque a gente não sabe o dia nem a hora exata. Mas a gente está diante da porta que está preparando a noiva. Qual você tem feito parte? A que vai levar tudo o que tem, porque entendeu que não diz respeito a ela, mas ao noivo. Ou você vai achar que você está tão bom que você nem precisa levar nenhuma reservinha. E o noivo demora, e elas então, quando elas percebem, esse é o nosso problema. Eu não quero que você caia nesse fato aqui, que é perceber tarde demais. Sabe aquela história, o bonde passou e a gente chegou atrasado? O Senhor está nos chamando hoje para não perder o bonde. Ele está nos falando assim, se prepara, aceita os testes com alegria, dê o seu melhor. Seja um representante fiel de quem eu sou nessa terra. E quando o noivo chegar, você vai ter azeite de sobra.
E você não vai fazer parte daquelas que, quando o noivo chegar, elas olharam, saíram correndo para tentar recuperar o tempo perdido. Não, eu vou lá fazer o que era para eu ter feito, era para eu ter cantado aqui, mas eu não fui. Era para eu ter ajudado a arrumar, mas eu não fui. Era para eu ter servido alguém, mas eu não servi, porque eu estava tão cansado, porque eu nunca tinha tempo, ou porque eu não gostava do jeito que me pediram. Então eu vou voltar lá e vou fazer antes do noivo chegar. E aí, quando elas voltaram, a porta estava fechada. O noivo fechou a porta. O noivo. E elas ainda insistiram. Senhor, abre a porta para a gente. Ele falou, não posso. Porque até agora vocês buscaram a vocês mesmos. Mas eu chamei os verdadeiros adoradores. Feche os seus olhos, fica de pé para a gente orar. Sabe, eu creio que Deus, Ele quer aumentar a nossa paixão pelo propósito dEle, mais do que o que a gente tem sentido nesses dias. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho convicção no meu coração de que Ele está chamando a sua atenção. E eu sei que Ele já te falou alguma coisa durante a palavra. Ele já te trouxe à memória situações, exemplos. E eu vejo exatamente esse cenário, uma porta diante de você. De uma terra nova, de uma oportunidade nova. Mas existem testes que vão testar a sua paixão. Eu quero te encorajar, se você quer realmente viver os propósitos de Deus na sua vida, coloca diante dele agora tudo o que você precisa colocar. E fala, Pai, e dê nome aos bois. Fala, Pai, isso aqui tem tirado o meu foco e tem roubado a minha paixão. Tenha coragem de dizer também, talvez você nunca tenha sentido essa paixão, mas hoje o Senhor quer te entregar. Talvez você já tenha sentido e ela tenha se apagado. Hoje é o dia dela ser acesa de novo no seu coração. Eu quero chamar vocês, os pastores, o Dani, o Cláudio. Queria te convidar, se você quer receber uma imposição e uma transferência de paixão, você vem aqui na frente. Mas primeiro eu vou te dar 1 ou 2 minutos para você orar e se alinhar com o Senhor.